Fala galera Smart, muito bom dia! Hoje nós vamos receber aqui o Daniel de Vasconcelos, gente, o smartano que já arrematou aqui 9 imóveis e que dentro desses 9 imóveis ele já arrematou apartamento, casa de rua, casa de condomínio. Ele vai mostrar pra gente aí o que tem de diferente nesses tipos de imóveis, qual foi o racional dele, qual foi a trajetória dele no mundo dos leilões, ok? Fala, Daniel. Bom dia, meu parceiro. Tranquilo? Bom dia, meu amigo, tudo bom? Como é que Joia está? demais. Prazer em recebê-lo, viu? Igualmente. Cara, seguinte, você já deve acompanhar nossas lives aí de terça e quinta de vez em quando. A ideia aqui é fazer um bate-papo tranquilo, que mostre a sua trajetória no mundo dos leilões, que fale quem é esse cara do lado daí que está fazendo resultados com leilões de imóvel. No meio do caminho, a gente inspira os colegas que podem se identificar com a sua história e a gente ensina eles, porque eu tenho certeza que várias coisas que Bacana você vai aqui. ensinar durante as suas arrematações que você vai acabar passando ensinamento para essa galera, tá bom? Então, bate-papo tranquilo, como você sempre vê aqui nessas lives. Daniel, eu queria te pedir de antemão que você se apresente para a comunidade, que você se apresente para mim, inclusive. Fala quem que é o Daniel, de que cidade você está falando, sua profissão de origem, quiser falar, como é que era a vida do Daniel, né, até chegar aí no mundo dos leilões. Pronto. Pedro, primeiro só uma coisa. A primeira live que eu faço, como é que eu não estou te vendo aqui na. Só, Ih, só rapaz. tô Aí escutando só a lascou. sua Tá voz. tipo tudo escuro, alguma coisa assim? É, só está aparecendo eu e eu estou escutando só a sua voz. Você não aparece na tela. Você tá na tela inteira? Na metade. Tá. Ó, e aí a outra metade tá tudo Tá preto. escuro, é. É. Tá. Eu receio que talvez vai ser um problema que não vai ser resolvido. A única pessoa que eu já vi até hoje que dá isso toda santa live é o Aham. Lucas Andreato, nosso leiloeiro. Tem alguma coisa no Instagram dele, ele já até mudou de celular, que dá isso. Mas vamos fazer o seguinte: tenta sair da live e voltar de É, novo, que daí, quem sabe, dá certo, sabe? Pra gente aqui tá tudo normal, mas vamos fazer assim, vamos sair da tá live e bom. tentar voltar que quem sabe dá certo. Deixa eu ver se eu Sai aqui consigo. rapidinho. Isso. Vamos que vai dar certo. Fazer live no escuro é foda, né, galera? Senão que eu vou falar com o Daniel. Coloca aqui um, um notebook aí atrás. Pronto, ó. Chegou aqui a requisição dele entrar. Bota. Não, ele tá no celular. Até tinha avisado ele que tem que ser no celular, Paulo. E agora, Daniel, continua escuro? Continua. Vamos Mas, fazer o seguinte: se você por acaso está com o notebook perto, que às vezes você abre o notebook e coloca, às vezes, o celular na frente da tela do notebook, bota o notebook no mute, que aí você é, consegue, às vezes, se ver pelo notebook e me ver, né? Principalmente. isso que fica. Senão fica conversando com o homem sombra, né? Não é verdade. Ai, ai. Galera, vamos ver aqui, ó. O pessoal tentando. Márcia falou que fez alguma coisa e deu certo. Deve ser entrar pelo computador. Mas o computador, Márcia, para quem está fazendo a live, não dá certo. Só dá certo para quem está assistindo. Hum, ó, o Ed Isapa já tá aí, ó, digitando lista. Boxer, Tatone digitando lista. Alina digitando lista. Ícaro digitando lista. O que acontece quando vocês digitam lista, galera? Vocês vão receber inbox o site da smartcaixa.com.br. O site da Smart Caixa, ele simplesmente reproduz todos os imóveis que estão no site da Caixa Econômica Federal. Daí você vai me perguntar, Pedro, para que eu preciso no site da Smart Caixa se ele só replica o site da Caixa Econômica Federal? Galera, porque lá a gente montou um site com filtros mais complexos, então sua busca ali é melhor, é mais facilitada, você consegue fazer toda a sua garimpagem melhor lá. E a Smart Caixa é a única imobiliária credenciada para atender vocês no país inteiro, tá bom? Nós temos, cresce aí
nos 27 estados do país. Então, qualquer lugar que você arrematar, a Smart Caixa vai te auxiliar. Pronto, Colocou, Daniel? Conseguiu? coloquei. Vamos lá. Vamos Então, iniciar, né? isso, vamos reiniciar. E aí, se ficar ruim, às vezes você ficar olhando de lado, achar ruim, se quiser depois colocar o celular na frente do notebook, fica à vontade. Mas Tranquilo. conte pra gente, quem é esse cara que tá do lado aí, de onde você é, como é Pronto. que... Conta pra gente um pouquinho da sua vida. Bom dia a todos. Me chamo Daniel Teixeira, né? Sou de Fortaleza, Ceará. Boa. Minha profissão de origem, né? Eu sou engenheiro civil, tenho 20 anos de formado. E logo assim que eu saí da faculdade, eu botei uma construtora e também entrei como credenciado prestador de serviço na Caixa Econômica, né? Na parte de avaliações de imóveis. E no decorrer de 20 anos, né? Trabalhei com muitas obras e com a parte de avaliações, até que 2023 eu resolvi, devido à obra, né? Muito estresse, trabalhar com gente, aquela peãozada toda, envolve muita coisa, e aí eu já estava saturado de obra e procurei algo para fazer uma transição de carreira que o estresse, vamos dizer, se fosse diferente e que eu conseguisse absorver. E vi os leilões de imóvel como uma porta, né? E aí absorvi todo o conteúdo da Smart, né? Procurando na internet, encontrei a Smart, absorvi aquele conteúdo gratuito e resolvi entrar na turma 20, que eu acho que foi no fim de 2023, né? E Bacana. E desde então, antes de conhecer Smart, de entrar na Turma 20, você que já atuava nessa área imobiliária, com construção, já via alguém falar sobre leilões, já via conteúdo na internet sobre leilões, só não tinha se aprofundado ainda, ou não, foi se deparar mais para essa data mesmo? pronto, eu tinha um contato com o leilão porque eu fazia as avaliações dos adjudicados, Uhum, né? Aí eu sabia que uhum. a finalidade era ali para execução extrajudicial, né? E leilões. Porém, nunca tinha pensado, né? Não tinha dado o estralo que ali poderia ser uma, uma mina de ouro, né? Vamos falar assim. Sim. E aí, realmente, eu só tive o contato quando comecei a olhar Instagram, né? Os podcasts e encontrei a Smart. Bacana. Então você escutava o Smartcast. Isso. Ia pra academia ali, toda vez botava o Smartcast e escutava praticamente todos ali. Até entrar na turma 20, né? Que legal, cara. Fica a dica, tá, galera? A Smart tem no Spotify o Smartcast. Então, para quem às vezes, né, fica difícil, corrido, ficar assistindo vídeo ao vivo, pô, você fica horas no trânsito, você vai para academia, coloca o Smartcast, galera, que vocês conseguem absorver muito conteúdo também. A gente recebe vários feedbacks aí de smartanos que falavam, ó, eu acompanhava muito o Smartcast. Mas legal, dois pontos, tá, Daniel, de antemão, que dessa sua trajetória, dessa sua origem na construção civil, que me chama a atenção. Primeiro ponto, gente, é o seguinte: é o Daniel tocar na parte de que ele falou assim: ah, eu cansei disso, ter que lidar com aquele tanto de gente, mão de obra, peãozada, né? A verdade é que a construção civil é um ótimo ramo, é um ramo lucrativo, mas que você precisa ir sendo engenheiro e fazendo obras grandes, né, do zero, você precisa de uma mão de obra intensiva. Então tem gente que fala assim: ah, eu prefiro comprar um terreno e construir ele do zero e tal. Só que aí você vai demorar ali o quê? Se for uma casa, um ano e pouco. Se for um prédio grande, um grande empreendimento, uns 3 anos. Então você tem um tempo de maturação maior, né? Você tem um nível de pessoal maior para gerir, tá? Com os leilões, eventualmente você vai ter que utilizar a sua expertise. Eu vou pedir para o Daniel falar sobre reformas, o que ele faz quando ele arremata o imóvel, mas são reformas, algo, intervenções menores, né? Então esse ponto eu achei legal de você enxergar isso, depois você fazer esse contraponto pra gente. O outro ponto legal que eu achei, gente, não sei se vocês ligaram a anteninha aí, ó, eu já liguei. O Daniel falou que é credenciado e trabalhava como avaliador de imóveis da casa
Caixa Econômica Federal. Então, era o próprio Daniel ali que ficava fazendo avaliação de imóveis caixa, e essa é uma expertise legal também, porque tem muita gente que às vezes esbarra nesse ponto de chegar e falar assim: pô, o avaliador barrou, não quis aprovar para financiamento da minha casa porque a parede tinha menos de 15 centímetros. Ah, porque a janela não estava no padrão tal. Existe uma padronagem, né? Então, o Daniel tem expertise, tem muito a contribuir para a gente também. Depois você pode falar um pouquinho aí das maiores bombas que você dava aí, né? Avaliando imóveis, Daniel. Mas achei super interessante aí, então, essa trajetória sua aí na construção civil, cara. Você hoje, né, com a construção civil, com essa origem de engenheiro, você vê esse ponto sendo aplicado nas suas arrematações? Você acha que é um diferencial? Você, como investidor, cada investidor tem uma área que tem mais afinidade, uma qualidade. Você aplica muito seus conhecimentos de engenharia nas arrematações? Pedro, assim, na verdade, nas minhas arrematações, eu ainda não, vamos dizer, não precisei fazer intervenções grandes, né, para reposicionar ali aquele imóvel no mercado. Eu ainda fiz só aquele básicozinho que realmente facilita, porque eu tenho todo o teu conhecimento de mão de obra e de materiais e consigo otimizar isso aí também em preço, né? Uhum. Preço, agilidade. Porém, assim, eu não fiz ainda intervenções assim muito grandes, né? De reposicionar. Mas com certeza isso aí é um diferencial, né? Vai facilitar bastante para mim, como vem facilitando. E na parte de avaliações, né? Eu acredito que capaz de vocês já terem pego alguns imóveis que eu tenho avaliado e realmente tem, tem os pré-requisitos que tem que ser seguido, né? A Caixa, principalmente, é muito rígida nisso aí. Antigamente era bem mais, agora tá até afrouxou bastante. Eu acho que pela concorrência com os bancos privados, ela está afrouxando bastante nas exigências para aceitação de garantia, né? Antigamente a gente reprovava muito, até por muita besteira, né? Ao meu ver, mas manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Mas conte pra gente então, quais são até antes da gente começar, nós vamos trilhar aqui todos os imóveis que o Daniel pegou, tá, gente? Vamos contar os causos dos imóveis, assim, todos que a gente que der tempo. Mas conte pra gente, antes da gente dar partida nos imóveis, quais são os maiores motivos, assim, para dar bloco, assim, numa avaliação, ou mesmo que até a avaliação é feita, mas que deprecia o imóvel. Pronto, no geral, apartamentos, né, de grandes construtoras, dificilmente você tem alguma objeção, né? Uhum, Ela segue todo aquele programa, né? Normalmente é financiado pela própria Caixa, a construção, então já passa ali pela alocação de recursos, ele já garante o empreendimento, vamos dizer assim. O que uhum, pega maior mesmo são em casas, né, isoladas ali, de Minha Casa Minha Vida, e às vezes o arquiteto ou o consultor, por desconhecimento ou por falta de orientação, né, não procura a Caixa para ver o que é necessário ali para se enquadrar na garantia e faz, assim, algumas besteiras, né? Tipo, como você disse, uma casa geminada tem que ter a parede ali dupla, né, de 15 centímetros, né, entre uma e outra. Abertura de vãos para por recuo lateral com menos de 1,50 m. Fossa e sumidouro, quando não tem ali o esgotamento sanitário, né? Muitos, por exemplo, aqui em Fortaleza, na região metropolitana, muito canto tem um lençol freático muito alto. E aí, quando ele faz a fossa e o sumidouro está com água. Aí você inviabiliza o sistema, né? Não funciona como é para funcionar. E isso uhum. é um item que reprova bastante aqui. Bacana. Tá vendo, gente? Então, a expertise aí do Daniel, já até combinei com o Daniel, falei assim, ó, Daniel, mais para frente nós vamos dar uma aula aqui para a comunidade, uma aula interna e destrinchar essas regrinhas. Existe, tá, gente, um normativo a ser seguido, então a gente tem que cada vez mais trazer a expertise de cada um de vocês esmartanos
para aí otimizar. Às vezes a gente coloca que o normativo da Caixa, né, já chega ali, ó, vamos nos adequar. Vou ter que fazer, tem casinha do interior, que essas casas pop raiz, que a gente tem que quase reconstruir ela do zero. Então tem que reconstruir ali, ó, com o regulamento debaixo do braço, né? Porque senão depois tem que sair refazendo, o avaliador vai lá, vai apontar mil coisinhas, vai dar retrabalho, tá, galera? Esse não é o objetivo, né? Então a gente tem que saber ali fazer para dar certo. Tem uma Daniel, dica vamos aqui, lá, cara. Pedro, só Diga, uma diga. ressalva, que é uma coisa que reprova bastante, e que eu acho que alguns marcanos já devem ter passado por isso. São casas, né, geminadas que têm fração ideal. Você pega lá, tem um terreno, né, Uhum. de, sei lá, vamos dizer, de 10 por 25, aí fez duas casas com fração ideal de 50% cada uma, e a Caixa exige, ela trata isso aí como um condomínio, porque tem Sim. fração ideal. Então ela exige que exista, que não pode existir um muro divisório entre as duas casas, tanto no recuo de frente como de fundo. É mesmo. A gente sabe que todos vão levantar esse muro, né? Uhum. Isso aí vai ser levantado. Porém, é uma negativa. E só aprova se mandar derrubar o muro. Então, E isso se aí, botar uma portinha? Se levantar um muro, mas botar uma portinha de ir para um lado para o outro do quintal. pois é, Passa? aí vai. Na realidade, não é para passar, mas tem muito critério de engenheiros, né? Depende do engenheiro. Tem uns que faz vista grossa, outros não. Mas, no geral, tem que, tem que ir para o chão, tem que derrubar o muro. Ô, Então, que assim, dó, hein? Já pensou, gente? tem muita casa em leilão que a gente vê, né? Quando vai olhar lá a matrícula, tem a fração de ideal de 0,50. Aí você já pensa, pode ser um dificultador aí, que com certeza vai ter o muro, né? A casa usada já está com o muro. É E, aquela coisa. Pelo menos colocar no custo que pode ser que tenha que derrubar e refazer o muro. é, pelo menos tem que pensar disso aí, tá na Tá viabilidade. vendo, gente? São detalhes normativos. Na hora que o Daniel falou, eu entendi, eu compreendi. Em tese, um condomínio, gente, todo mundo tem acesso às áreas condominiais, né? Então, se você não desmembrou em lote A e lote B, se continua sendo um condomínio, todo mundo deve ter acesso às áreas comuns ali. Qual que é eu pensei na alternativa? Opa, abre uma portinha no muro e dá a entender que é livre o trânsito de um lado para o outro. Num condomínio predial, você tem divisórias aí de um espaço para o outro, apesar de todo mundo acessar. Mas se está no normativo, é igual o Daniel falou, vai depender do rigor ali também do engenheiro, né, Daniel? É um negócio que não tem muito, assim, eu não vejo muito sentido, eu como engenheiro, que assim, na verdade não é um condomínio, você sabe que você está usando só o terreno dividindo ali para duas casas, mas na prática vão ser casas individualizadas que ninguém vai ter acesso a outras, são moradores diferentes, né? Mas é o que manda aí o Normativo. normativo e tem que ser seguido, né? Boa. Daniel, agora vamos passar para as arrematações. Você me Vamos lá. disse que arrematou já 9 imóveis, né? Dentre eles temos apartamentos, casa de rua e casa de condomínio. Então, eu queria, assim, não sei se vai dar tempo de a gente passar por todos, É. mas que tentasse falar um pouquinho dos causos disso aí, aquele que rendeu mais, aquele que rendeu menos, o que deu trabalho para desocupar, o que não deu. E aí, um overview também, assim, depois, finalmente, qual que é a diferença, tá, que você enfrentou nesses tipos construtivos diferentes. Às vezes, é bom começar pela primeira, né? Eu acho que a primeira ninguém esquece, né? Primeira arrematação, qual é que foi? Foi onde? Que tipo de imóvel? Pronto, assim, eu estou com 9 arrematações até o momento, né? Inclusive, semana passada eu arrematei 2, né? Opa, Então tem bem recente aí. E hoje, se Deus quiser, terá outra aqui já já. Desligar aqui com vocês. ligou o acelerador. É. Então, assim, a primeira, como eu estava começando, né, não tinha muita segurança e tal, eu fui para a venda direta da Caixa, Uhum. né? Procurei um imóvel, uma casa em condomínio, num bairro periférico aqui de Fortaleza, que eu já conhecia esse empreendimento, que eu já tinha feito uma vistoria lá. Eu, assim, para mim é bom que eu conheço muitos empreendimentos que estão indo a leilão por já ter feito algum trabalho lá, Uhum. né? Então isso aí tem me ajudado em ver, né, a oportunidade, Sim. por já conhecer a região e tal.
Então eu peguei um lá que não tive dificuldade na desocupação, foi amigável, né? O cara pediu um tempo, eu dei, ele saiu sem dar nenhuma contrapartida, só a questão do tempo. Fiz o Uhum. contato direto, né? Tinha um corretor que mora no condomínio e que era me fazia minha ponte. Ótimo. Então, ele que foi lá na casa, ele fez a diligência, pegou o contato, me passou tudo, eu tratei da desocupação e aí deu tudo certinho. Fiz uma reformazinha até mais ou menos nesse. Tive que trocar piso, fazer reboco de muro, essas coisas, pintar geral, né? Trocar as portas também. E vendi com em 10 meses isso aí eu vendi, tá? Boa. E o ROI não foi assim, como foi o primeiro, eu tava mais para testar, né? Como para aprender. Então o ROI deu 20% só Interessante. nesse aí, Eu né? não prestei atenção na parte de foi à vista ou financiado, não sei se E- você falou. Esse À foi à vista, foi à vista. vista. Pegou Das por 9 que eu quanto e revendeu arrematei, por quanto? Você lembra o esse valor? foi 88 e vendi por 145. Entendi. Aí tirando todos os custos mesmo, sobrou 20 líquido na mão em 10 Sobrou meses. 20% foi em 10 meses, né? Bacana. Mas aí seguindo, Esse aí né, não deu aí, trabalho praticamente nenhum, então. não, só a reforma. Pronto, o corretor era do próprio condomínio, ficou tomando de conta lá. O recurso saiu rápido, né? Que Isso eu estou com dois imóveis atualmente que o recurso tá está vendido, mas não tá, recebe o dinheiro. tá 5 meses e não sai o recurso, tudo aprovado e não sai, de duas casas que eu tenho, né? É E sazonal, né? Tem época que a Caixa libera rápido, tem época que tá faltando recurso. tá, É tá, sazonal. tá Então, complicado. tem que contar com isso, né, galera? Que É, você pode vender, mas demorar a receber, né, Danilo? Nesse é. mundo pop. Aí continuando, né? Assim, fui me aprimorando, pesquisando mais, aí consegui pegar um financiado, que aí é a melhor coisa que tem, né? Aquele 5% de entrada. Uhum, E aí é uma das casas que já está vendida, mas vendeu, mas não recebeu, né? Então uhum. o ROI dessa aí é da 140, tranquilo, tá? Que é numa região metropolitana aqui de Fortaleza. É, 40% mesmo, né? De ROI. Não é 100, 140 mil, é não, 140%. 140%, tá? Quem dera. 100, 140%, que são casas pop, né? Comprei por 66 para vender por 135, algo desse Ótimo. tipo. 66, galera. Então, como o Daniel Financiado, né? falou que foi 5% de entrada, então foi R$ 3.500 ali de entrada, né, Daniel? Isso, correto. Também fiz uma reforma razoável, pintei toda, né? Limpei aquele terreno que fica aquele mato. A Uhum, desocupação também foi tranquila, só paguei 2 aluguéis para a pessoa lá, uhum. para ela sair. E tá praticamente tá vendido, né? Vendeu bem rápido, mas o recurso aí tá dificultando. Seguindo aí, tiveram outras que. Uma delas eu tive que entrar com emissão de posse, que foi um apartamento já no padrão bem melhor. Esse aí eu arrematei por 500 e creio que vou assinar o contrato hoje de venda, tá por 770, né? Opa. E esse E aí, à vista ou financiado? esse foi à vista também, mas aí foi cotizado, né? Com esse valor aí eu já cotizei com mais dois. Um meu sócio, que era da construtora, e Uhum. aí ele que tocou a obra, que eu estou evitando também obra, que eu estou saturado de obra, né? Aí quando eu vou pegar alguém para cotizar, eu procuro também pegar alguém que entenda, que aí Eu, toca a obra. né? E Reúno habilidades aí para te ajudar. eu fico na parte, faço análise da viabilidade, né? Faço os outros pontos. Tá, E esse deixa eu te daí eu perguntar aqui. tive que entrar com a emissão Isto. e foi com a Lorena, né? Com o escritório aí, foi, Ah, foi isso é ótimo, bacana. foi muito célere também, correu tudo bem. Só que o ex-mutuário, assim, eu tentei a conversação, né, com ele e tal, ele até no começo ia conversar, mas nem me escutou qual era a proposta que a gente ia fazer para desocupar amigavelmente. Aí ele resolveu cortar o contato e tive que entrar com a emissão. Aí ele resolveu tirar todas as luminárias, tirou cortina de vidro,
bancada, de banheiro. E aí eu tive que refazer isso aí tudinho, né? Entendi. Mas é interessante você contar isso, tá, gente? Porque o pessoal tem muito medo. Quem está começando, ó, temos 195 pessoas na live. E aqui já tem alguns esmatantes que já arremataram, mas tem outras pessoas que estão querendo começar a arrematar. E uma das principais objeções, crenças limitantes, é do imóvel estar ocupado. Fala assim, nossa, eu nunca vou tomar posse, tem uma pessoa lá que vai brigar comigo, que vai me bater e tal. E não é bem assim, tá, gente? A gente explica que, sabendo abordar, boa parte das vezes desocupa amigavelmente, e aquelas que não desocupam amigavelmente, tudo bem, a justiça está a seu favor, você é o novo proprietário do imóvel, a posse da pessoa se é precária, está indevida lá. Então, a justiça vai te salvaguardar. E o Daniel já contou aqui, ó, desses casos, né? Não contou os 9 ainda, mas dos dois, primeiro, amigável, né? O primeiro, pelo visto, não precisou de nada, o segundo, de 2 aluguéis, o terceiro precisou de missão na posse, porque a pessoa não quis ali conversa. Como é que você faz normalmente essa abordagem, Daniel? Você chega, você tenta ligar, você manda WhatsApp, notificação, para tentar fazer desocupação amigável? Pronto, normalmente eu tento o primeiro contato ali pelo WhatsApp, né? Me apresento, informo que. Normalmente eu digo que assim, a pessoa já está ciente, né? Que o imóvel já estava indo para leilão e eu arrematei e queria ver, né, a melhor forma da gente estar tratando a desocupação que ficasse bom para as duas partes. Então, normalmente eu abordo dessa forma, Uhum. já meio abrindo caminho para a negociação, né? Para entender a história dele, para ver se eu posso ajudar de alguma forma. E assim Ótimo, tem dado certo, né? Só essa aí que o cidadão lá não quis nem escutar. ótimo. E aí saiu perdendo os dois, eu e ele, né? Que ele poderia ter vendido as coisas para mim e eu estaria com o imóvel mais valorizado, né? É desse jeito, tá, gente? Então, assim, É. a negociação amigável para saída é uma negociação ganha-ganha. Se você consegue estabelecer esse contato, que tem gente que se rechaça esse contato e pronto, que é o Daniel tá falando. Se você consegue estabelecer, você vai falar, olha, deixa eu te falar, vamos conversar. Seu problema é com o banco, então não é comigo. Você pode, inclusive, se apresentar como um terceiro, um intermediário. E aí você vai explicar, olha, eu quero que você saia, mas o imóvel é meu. Se eu entrar na justiça, eu vou ter ele na justiça. Tá? Em poucos meses eu vou ter ele. Agora, para mim é interessante você sair mais rápido. Então eu posso tentar te ajudar. O que você está precisando? De uma ajuda no primeiro aluguel, numa mudança, etc. Porque se você ficar aí, você vai ter que bancar honorários advocatícios, contratar um advogado, você vai ter que pagar honorário de incumbência, você vai ter que me pagar taxa de ocupação de 1% ao mês, que é muito maior que aluguel. Você começa a elencar, você vai ter que passar pelo constrangimento da polícia batendo na sua porta, né? Às vezes nem precisa de polícia, tá, gente? Mas já vai colocando o cenário para a pessoa e a pessoa, boa parte das vezes, vai aceitar. Se não, gente, é procurar um escritório de advocacia e distribuir a ação de missão na posse. E o Daniel falou que procurou o escritório parceiro da comunidade, Oliveira Gomide. A vantagem do escritório é que ele é especializado, então ele tem expertise para tratar com emissão na posse. Às vezes, se você não tivesse expertise, vai sair? Vai, provavelmente, a emissão na posse, mas às vezes vai demorar mais, às vezes, se o juiz indeferir ou eliminar, não vai saber agravar, não vai saber conduzir para impulsionar a justiça para ir mais rápido. Porque uma coisa é sair a liminar, outra coisa é sair a posse de fato. Conta um pouquinho pra gente, Daniel. Demorou quanto tempo? Foi tudo certinho, saiu liminar e tal? Não teve que recorrer? Conte se deu BO, não deu BO essa emissão na posse. Pronto, foi super tranquilo, né? O Oliveira Gomide tratou super bem, pediu tutela de urgência, né? O juiz acatou, uma semana depois acatou, dando um prazo pro ex-mutuário lá de 30 dias para ele desocupar. Então, decorreu esses 30 dias, o oficial de justiça foi lá, o imóvel estava desocupado, tudo tranquilo. E, inclusive, conseguimos também, estamos recebendo agora a taxa de ocupação, que Opa! conseguiu ainda esse bônus aí, né? Aí, Fez um tá acordo vendo? lá com o ex-mutuário e estamos recebendo isso aí. Coisa que Olha, poderia ter sido tudo evitado, né? Se ele tivesse escutado a olha gente. aí, galera. Você tem que mostrar esse cenário para a pessoa que está ocupando. Ó,
na condição atual, amigavelmente, para eu pegar o imóvel mais rápido, eu tenho condição de te dar um dinheiro, te Pronto. ajudar. Agora, se você complicar o meu lado, eu vou ter que gastar dinheiro com advogado, eu vou ter que despender tempo, e tempo é dinheiro. Daí, a minha possibilidade de te ajudar vai diminuindo. Pelo contrário, eu vou ter que te cobrar uma Correto. taxa de ocupação. Então, em vez de você sair ganhando, você vai sair perdendo dinheiro. Então, se você consegue colocar isso para a pessoa antes dela acionar um advogado, boa parte das vezes dá bom. Que a pessoa que às vezes mata a negociação é a pessoa ir consultar um advogado antes de você conseguir passar isso. Porque o advogado de lá, querendo os honorários dele, vende, não, eu vou ficar aqui, eu consigo te postergar, ou anular, ou eu consigo te postergar isso mais 6 meses, 1 ano, 2 anos, você vai ficar aí morando de graça. Vende e esquece de falar para a pessoa que ela vai ter prejuízo nisso. A gente, junto com o pedido de missão na posse, com tutela de urgente, a gente acumula com cobrança de taxa de ocupação. Essa cobrança de taxa de ocupação, gente, não vou iludir vocês que toda vez vocês vão conseguir, igual o Daniel, cobrar ela, não. Tá? Essa cobrança é para dar mais um impulsionamento, mais um incentivo ao ocupante a sair. Você utiliza muitas vezes ela como barganha. Eu abro mão da taxa de ocupação se você sai mais rápido. Distribuiu a missão na posse, eu ainda abro mão se você não esperar o tempo que o juiz te deu. Vamos fazer isso rápido. Por quê? Porque na maioria das vezes a pessoa que está devendo, mesmo se você ganhar, tá, a taxa de ocupação, você não consegue levar. Por quê? Porque aí você vai executar, a pessoa não tem dinheiro no banco, muitas vezes, não tem outro bem para fazer jus à taxa de ocupação. Então, às vezes, torna inviável cobrar. Então, é mais um fator de convencimento. Em alguns casos, daí o arrematante, junto com o escritório que tá promovendo a ação, que está dando assistência, vira e fala: não, essa pessoa aqui tem dinheiro, essa pessoa aqui não agiu legal com a gente, tirou aqui cortina de vidro, deu uma depenada no imóvel, nós vamos correr atrás, sim, dessa taxa de ocupação. Pelo visto, foi esse o caso do Daniel. Vocês resolveram, então, cobrar essa taxa de ocupação, né, Daniel? Foi. Foi justamente isso aí. Se ele tivesse escutado, né, aí a gente teria resolvido isso tudo antes. Porém, teve essa necessidade da justiça, apesar de ter usado o benefício, né, do clube de benefício. Então, os honorários estavam dentro, porque era um imóvel de valor acima de 200 mil, Pedro? Ah, sim, legal também. Que você tem Isso esse é bom falar. benefício. Pronto, que aí o escritório, né, a Smart tá dando esse benefício. E aí, devido a ele ter tirado essas coisas, a gente resolveu entrar. Foi feito um acordo e pagou a primeira parcela. Vamos ver se vai pagar as outras 9. Foi um acordo em 10 parcelas. Que Né? interessante. A pri- Cara, o Daniel não estava sabendo. Então, olha só, gente. O que acontece? Quem arremata imóveis da Caixa Econômica em venda online, compra direta, tá? Tem um benefício, tem um Foi clube venda de online esse aí. benefício. Foi venda online. Isso, tem um clube de benefício para esmartanos. Tem alguns benefícios lá dentro. Um dos benefícios é que imóveis de valor acima de lance, acima de 200 mil, a Smart Caixa banca os honorários advocatícios, tá? Da emissão na posse, se necessário, ajuizar a ação. Então, nessa daí, ó, Daniel levou, então, inclusive, de bônus, de brinde, essa emissão na posse, né? Graças ao clube de benefícios da Smart Caixa. A Smart Caixa Correto. consegue oferecer isso para os smartanos. Então, isso é muito interessante também. Vários smartanos, às vezes, só com os benefícios do ecossistema Smart, já pagam a mentoria, já pagam, já otimizam seus resultados. Fico feliz de você falar que conseguiu. Então, tem muitos smartanos que não sabem disso, tá, Daniel? Lá dentro da Smart Academy, gente, tem lá, ó, Smart Caixa, clube de benefícios, vocês veem todos os clubes de benefícios lá, vale a pena, legal. E aí, no final das contas, em quanto tempo que essa pessoa saiu, Daniel? Na verdade, assim, eu acho que todo o processo foram 3 meses. Três Três meses meses, gente. depois do primeiro contato. Né? Então, 3 meses foi, depois do foi primeiro contato. Então, deu tempo de negativa, de distribuir ação de missão na negativo. posse, Isso. de o juiz dar a decisão, aí em geral, depois da decisão, tem o prazo de confeccionar o mandado, depois o prazo Uhum. para distribuir para a central de mandados, depois o prazo para o oficial de justiça ir lá
3 meses tudo resolvido, gente. Olha aí. Ótimo. E a galera às vezes tem medo de imóvel estar ocupado. Uma operação que vai render aí o quê? Não, cento e pouco é a Não, outra, né? Essa é a vista, né? esse aí eu acho Com- que vai dar uns 33%, deve dar uns 180 mil, acho, de final. Pronto. Gente, aí a gente vai tocar em outro ponto. Falamos de desocupação. Agora nós vamos falar Só, de cotização. só um Diga. fato curioso ainda, Pedro, de desocupação, tiveram outros dois que o imóvel estava um ocupado pelo síndico, pelo filho do síndico, o síndico tinha botado o filho dele lá, mas era um imóvel mais popular. Quando eu falei com o síndico, ele, não, é meu filho que está lá, é só você me mostrar o documento que ele sai no outro dia. Então, Pronto. esse aí foi ótimo. Cheguei Tranquilo. já fazendo a reforma, trocando tudo. E o outro estava desocupado. Teve um na cidade aqui mais litorânea, que quando eu falei com a síndica também, ela, não, está desocupado. O último inquilino saiu aí, e aí eu levei o chaveiro e não tinha nada dentro e já tomei posse, já está para venda também. Isso aí foram bem rápidos. Então, ótimo. Dos 9 até agora, um precisou de missão na posse, os outros tá mais tranquilo. Tá indo para a estatística que a gente falou aí, que 10% dos casos às vezes precisa de judicializar e ali uns 90% consegue amigavelmente. Para quem faz em série, beleza, se um agarrar mais, vamos colocar aqui esse da justiça aí, não tivesse deferido eliminar, que demorasse em vez de 3 meses, 6 meses, 9 meses. Gente, você faz a viabilidade financeira colocando um prazo maior, o que vier antes é lucro, e você tem outras várias arrematações que saem em um tempo menor. Então é isso que vocês têm que colocar esse racional. Partindo, Daniel, para a questão da cotização. Você falou, ó, 2 imóveis de menor valor, que aí ou você pegou à vista sozinho, ou você foi lá e financiou dando 5% de entrada. Esse imóvel aí de valor maior, você falou que cotizou. Cotizou com familiares, amigos, porque aí você foi lá, em vez de colocar todo o dinheiro só, você resolveu dividir? Foi isso? Pronto, isso. Dos 9 até agora, eu cotizei 5. Foi 5 cotizados com amigos e familiares. Ainda não usei a rede de relacionamento aí da Smart, né? Porque eu estou concentrado ainda aqui na minha cidade, né? Ou cidades próximas, ainda não usei aí a cotização com os smartanos aí pelo Brasil, que é o intuito, né? A gente sair arrematando aí em escala, até pensando em entrar nos tubarões aí do fim do ano para a gente alavancar mais. Mas Boa. foi cotizado com familiares e amigos. O meu sócio da minha construtora, né? Que aí ele já fica com a parte de obra e trouxe também meu sobrinho e um outro amigo, nesses de que os valores são maiores, né? E aí o capital está limitado e a gente precisa cotizar e dilui risco, né? E otimiza o trabalho também. Perfeito, gente. Ó, falou aqui um ponto certeiro: dilui risco. Galera, vamos lá. Você está pegando um imóvel de R$ 500 mil. Você até, talvez tenha. Vamos colocar que tivesse os 500 mil. Você tem lá R$ 500 mil no banco e pegou um imóvel de 500 mil. Em vez de você pode comprar ele à vista e ficar com ele todo sozinho, só que esse único imóvel pode ser aquele imóvel que às vezes a rentabilidade não vai ser tão boa. Te falar que não ganhar dinheiro é a coisa mais difícil que eu já vi na vida com leilão de imóvel. A questão é se a lucratividade vai ser menor ou maior. Pode ser um que demore mais um pouco, etc. Daí você vira e fala assim: não, em vez de eu comprar um imóvel de 500 mil à vista, eu vou comprar 3 imóveis de 500 mil, cotizando com mais 3, 4, 5 pessoas, tá? Pode ir ajustando aí, Daniel. Então, você vai lá, o que você faz? Dilui o risco, gente. Em vez de você ter um imóvel só para R$ 500 mil aplicado em leilão e um imóvel só para vender, você tem os mesmos R$ 500 em leilão, só que em 3 imóveis para vender. Às vezes um vai dar 50% de lucro, o outro 70%, o outro 100% de lucro. Então você dilui. Às vezes um você vai chegar, vai negociar amigável, vai sair em 15 dias, outro vai demorar 6 meses para sair. Você então é a lógica até de investimentos financeiros, aquela de colocar ovos em cestas diferentes, né? Para não
ter risco de quebrar tudo de uma vez, é isso. Nos leilões não existe quebrar, mas existe um ovo dar mais rendimentos do que outros. Então, essa é a lógica de cotizar. É muito importante o Daniel ter falado nisso. Pedro, Outro ponto que você falou que por enquanto você tá então na sua região, Daniel. tô atuando no Ceará, né? Vamos dizer assim, por enquanto, dentro de Fortaleza e na região metropolitana. E pegando o gancho aí da questão do risco, né? Uhum, Teve um apartamento, esse que o filho do síndico estava ocupando, que a princípio eu ia colocar para venda, né? Porém, a demanda, a procura para venda estava muito pouco, porém a de aluguel estava altíssima na região, porque é um setor industrial, está indo muita fábrica para lá. E, e aí eu conversando com o síndico, ele, tipo assim, um imóvel que foi arrematado por 65, né? Foi financiado também, esse aí. O aluguel, R$ 1.500 mobiliado. Aí eu mudei a estratégia nesse aí, uhum, porque realmente eu ia vender por 110, 115, e eu ia pegar um aluguel de 1.500. Aí eu pensei, paga minha parcela, e em 3 anos eu tiro o investimento que eu fiz lá dentro, com equipamentos e tudo. uhum. Então eu fui para esse lado. Inclusive comprei outro no mesmo empreendimento para seguir a linha do aluguel lá também. Esse aí estava mais barato, estava na venda online, foi 48. Para alugar por 1.500, 1.300, Olha aí, que ótimo. né? A galera tá utilizando muito isso na comunidade. Comprou no empreendimento, deu bom, deu lucro, já conhece tudo. Uhum. Pô, apareceu outro, compra, já tá tudo, o caminho já tá pavimentado, Aí já conhece o síndico. o síndico lá está do meu lado, ele toma conta de tudo, ele que ajeitando lá a loja de usado, foi, mandou foto, comprei loja nova para mobiliar, porque a procura por lá são mais um mobiliado porque a pessoa quer entrar e morar, né? Tipo assim, passar Ótimo. um ano porque tem um curso para fazer da polícia, ou então vem na fábrica, e aí ele é meu parceiro lá. Show de bola. Ó, o Daniel tinha falado pra gente que ele até agora já comprou 5 cotizados, mas cotizados com familiares, amigo, né, o antigo sócio. Aí ele falou, pô, mas meu objetivo é utilizar a rede da comunidade Smart, né, começar a arrematar cotizado com a comunidade, me tornar tubarão para arrematar ainda mais imóveis em série, para começar então a bater papo com o Daniel, gente. Você que é smartano, só clicar na setinha aqui em cima, ó. E aí vai aparecer, ó. Provavelmente a maioria de vocês deve aparecer, para alguns não aparece, que é Daniel Já Jah1. Daniel Já 1. Seguiu o Daniel, que aí vocês trocam, né, ideia com o Daniel. Quem gosta de imóvel na região de Fortaleza, Daniel às vezes troca ideia com a pessoa de imóvel em outras regiões, e aí as parcerias surgem. As parcerias surgem muito dentro do grupo de WhatsApp da comunidade Smart, tá, gente? Nós temos o grupo de WhatsApp das turmas novas, todo smartando de turma antiga pode se tornar um membro insider e continuar ó, sempre junto com a gente, trocando ideia, participando do núcleo operacional, garimpando junto, fazendo parcerias. Então tá aqui, ó, o Instagram Daniel Já quem quiser, ó, chamar, bater papo, trocar ideia com essa fera, é só. Eles vão te procurar muito, sabe para quê, Daniel? Para perguntar de laudo da caixa também, viu? Cada Entendi. um tem uma figurinha para trocar, gente. Faz parte do jogo. Então, o Uma mão Daniel aí lava a outra, né? pode ajudar a gente nesse ponto, né, Daniel? Posso. Uma mão lava a outra, né? Isso aí, galera. Então, ó, tô vendo aqui a Val Marques colocando assim, ó, primeira vez na live. Estou achando top demais. Quero ter minha liberdade financeira. Val, que bom então que você encontrou a live da Smart hoje. Tenho certeza que essa live é inspiradora, que traz muito aprendizado. E a ideia é essa mesmo, mostrar para vocês que é possível fazer dinheiro com leilões de imóvel, de onde você esteja, com o conhecimento que você tiver você consumindo conteúdo de valor aqui, ó, gratuito na Smart Leilões, você já pode dar o pontapé inicial, tá bom? Quando abrir a próxima turma, você tem a oportunidade de decidir se quer ou não entrar. Por enquanto, digite aqui, ó, lista que você vai receber, Val, inbox.
no seu Instagram o site smartcaixa.com. Lá você consegue fazer pesquisa de imóveis caixa, que são uma ótima porta de entrada para o mundo dos leilões. Depois, sendo smartando, você não precisa se limitar a isso. Você pode arrematar qualquer tipo de imóvel, de qualquer leilão, de qualquer banco, de qualquer justiça, tá bom? O conteúdo é infinito. Galera, mais algum caos aí dessas arrematações, ou Daniel, que você queira contar de algum imóvel aí que deu. Que deu ruim até agora? Eu não vi você falando só do tirar aí desse imóvel aí agora, que o cara tirou um pouquinho das coisas do imóvel, uma cortina de vidro. Deu alguma coisa errada aí também, algum deles? Pronto, por enquanto, Pedro, o único que tive a dificuldade maior foi esse aí, né? Os outros, por incrível que pareça, está sendo bem tranquilo. Teve um que foi uma casa que eu peguei em condomínio também aqui no bairro bacana, já no padrãozinho melhor. O próprio pai da ex-mutuária, a ex-mutuária estava com depressão e tal, queria que eu entrasse o quanto antes na casa. Quando eu falei com ele, não, só amanhã você entra e eu não quero polícia aqui, já com medo de polícia, achando que a primeira contato seria com polícia para despejar, né? E então, em 2 dias, quando eu falei com ele, tirou, eu entrei já na casa. Bacana. Pô, Mas assim, problema até então só não está tendo, né? Foi só essa emissão aí que a gente teve que entrar que acabou três sendo resolvido meses rapidamente, tá né? resolvido. Daniel, e aí É. conte pra gente, eu vi que você teve um facilitador maior, que boa parte dos condomínios da região você já conhece, avaliando, mas conte pra gente a sua percepção até como arrematante, se teve mais ou menos disputa, como é, se foi mais difícil avaliar ou menos difícil, nessas três tipos construtivos que você pegou. Você pegou apartamento, pegou casa de rua e pegou casa de condomínio. Que sua análise, esses três tipos de imóveis, tem algum preferido? Prefiro mais arrematar num ou no outro, e tem um mais disputado, menos disputado? Faça essa análise para gente. O que eu venho notando nas minhas participações, né, dos leilões, é que assim, as casas isoladas são mais difíceis de precificar para a gente fazer a viabilidade, né, financeira. Tem a questão da segurança, por estar exposto ali na rua, né? Com medo de invasão, hoje em dia facção em tudo que é canto, né? A gente tem que ter esse cuidado. Porém, o ROI, né? Seria, seria maior justamente por essa dificuldade. Uma concorrência menor, você consegue estar arrematando. Esses apartamentos populares, né? De dessas construtoras, MRV, né? Tenda, eu vejo que a disputa tá indo além do racional, em muitos, né? Eu ainda, por exemplo, não arrematei nesses aí, né? O Léo tá levando tudinho aí, pelo jeito. Mas, mas o que eu noto é isso, esses bonitinhos demais, tá tendo uma concorrência muito grande. E a casa em condomínio é uma boa também, justamente pela dificuldade ainda pela precificação, fica mais fácil porque pode ter amostra no próprio condomínio, mas aí vem a questão da segurança, né, da área de lazer, e você consegue um bom negócio, né? Na que eu peguei, a primeira foi fraca, né? Mas a outra que eu peguei em condomínio foi bom, a venda foi rápida, e foram todos extrajudiciais, caixa, né? Eu não falei, foram tudo caixa ainda. E os apartamentozinhos, sem ser esses muito bonitinhos, né, né, mais afastados, de cidades mais afastadas, eu não estou tendo muita dificuldade, né? Inclusive teve venda direta e venda online. Bacana. Tá vendo, gente? Então, três tipos construtivos diferentes. Daniel viu que tem ônus e bônus de cada um, mas vocês conseguem ali fazer a arrematação de qualquer um deles. Tem que ponderar isso. Ó, um apartamento às vezes vai ter uma disputa maior, mas vai ser mais simples ali, uma pinturinha resolve. Uma casa de rua tem um risco maior, mas a disputa é menor. Ali talvez tenha um caso de uma intervenção, de uma reforminha maior, mas tem mais margem. Então é isso, gente, é ir ponderando. Daniel, eu queria para a gente finalizar, cara, que você contasse para a gente o seguinte, a sua percepção. Você é um cara que estava lá saturado, né, do mercado da construção civil, de ter que lidar com peãozada e tal.
queria, né, sair dessa linha de frente da construção civil e encontrar um ramo para aplicar sua expertise, né, imobiliária e tal, e continuar ganhando dinheiro com imóveis. O que mudou na sua vida? Se você puder falar assim em um minuto, os leilões de imóveis, se tornar investidor de leilão de imóvel, da realidade que você tinha antes para agora, o que mudou aí na sua realidade? Pronto, fazendo essa transição, né, para os leilões de imóveis, o que eu venho buscando e que tô colhendo frutos, né, é a questão da liberdade de tempo. Vamos dizer, você trabalha muito menos, né? Espero ganhar muito mais. Assim, como eu vendi só dois, eu ainda não realizei, mas a projeção é otimista, né? Então você ganha muita liberdade de tempo para você estar com a sua família, curtindo mais seu filho. Eu gosto de surfar, estou indo surfar em horários que o mar está melhor, né? Consigo ajustar minha rotina. Então, o que eu busquei é isso e estou colhendo, né? Estou bem mais tranquilo, questão de estresse. O estresse existe, porém, toda atividade tem seu estresse, né? Cabe a você tá sujeito a aceitar aquilo dali. A da engenharia eu estava bem saturado já, estava me deixando doente. Agora eu estou bem mais leve, vamos dizer assim. Então, colher os frutos, né? Ter a liberdade financeira. De tempo eu já estou tendo. Apesar de que a gente tem que estar ali garimpando, né? É de manhã cedo e de noite, porque é oportunidade todo dia, se você não estiver olhando, vai passar, né? E você acaba dançando. Então é mais ou menos isso aí. Bacana. É aquilo que o Daniel falou, é garimpagem, tem trabalho, não é bilhete premiado, Né? mas com certeza é uma área, né? Investir em leilão de imóvel é uma área que se você se dedicar, né? Só com conteúdo gratuito já dá para aprender bastante. Se você se dedicar, né? Você vai lá e vai colher os frutos e não só frutos financeiros, mas frutos de tranquilidade, liberdade geográfica, liberdade de tempo, que você não precisa ficar trabalhando também 8 horas por dia. Daniel, show demais essa live. A galera tem certeza que adorou aqui as dicas que você passou, a sua trajetória. Tem muita gente perguntando: mas eu não consegui ver aqui na setinha o perfil do Daniel. É @Daniel Jah1. Daniel Jah1. Daniel, grande abraço, espero a gente fazer novas lives pela frente, que você aí, ó, empilhe dezenas de arrematações, se Deus torne de fato um tubarão dos quiser. leilões e consiga aí cada vez mais sucesso nessa área, viu? Pronto, obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui falando um pouco. E abraço a todos os martanos aí. Valeu, até mais, galera. Tchau, tchau. Abraço.